Agora vai. Ô, gente, desculpa aí, viu? Você quer que volte? Não precisa? CHC, que tomada para de funcionar quando ela quer. Nada, mas já. Bom, então, eu estava falando para vocês da recomendação do último guideline de sepsis, né, de 2016, que se a gente for seguir ao pé da letra, a gente vai dar muito fluido para os nossos pacientes. A gente tem que se preocupar não só com o fluido que a gente dá, como fluido de reanimação, como todo o resto que a gente dá, né? A gente dá muito fluido sem perceber. Esse fluido que entra e a gente não percebe é o fluid creep. Esse aqui é um estudo muito legal, que eles quantificaram, na verdade, tudo que o paciente recebeu de fluidos na UTI, e eles viram, como vocês podem ver aqui, ó, que esse fluid creep, que é o fluido que entra sem a gente nem perceber que está entrando, ele é responsável por uma boa parte aqui do total de volume que o paciente recebeu. Isso seria o quê? Isso seria fluido que entra para diluição de medicação. Tem outros tipos de fluido que eu acho que eles nem devem ter conseguido quantificar. Quando a gente lava a PAI, por exemplo, é mais fluido que entra. Então, tem muita coisa aí que entra sem a gente saber, né? Então, quando a gente está falando de fluidos, a gente pensa na fase da reanimação e a gente pensa em tudo que a gente deixa para o paciente enquanto ele está internado com a gente. Esse aqui é o mesmo estudo, né? Mostrando aqui para a gente, aqui a gente tem, ó, fluidos de manutenção ou substituição, né? E aqui só os de reanimação, e a gente vê aqui o fluido de reanimação e aqui o de manutenção, substituição, o efeito deles é no balanço hídrico cumulativo. Então, na verdade, o que mais parece ter impacto no balanço hídrico do paciente é o que a gente deixa de manutenção, e não o que a gente faz no momento inicial na reanimação. Mas, de qualquer forma, como o fluido ele deve ser considerado um medicamento também, a gente tem que pensar em todas as etapas que a gente está dando fluido para o paciente, se ele realmente precisa e qual tipo de fluido. Isso é uma outra questão que eu não vou entrar. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não vou entrar no mérito de qual tipo de fluido está sendo usado, tá? Porque isso é uma outra discussão. Por que tanta preocupação com o excesso de fluidos? Ele tem vários efeitos deletérios, né? Ele tem os efeitos que a gente vê, que são edema de membros, edema de esclera, e tem o que a gente não consegue ver. Então, tudo que a gente vê está acontecendo por dentro do paciente também. Essa aqui é uma revisão muito legal do Manu Malbrain, que ele fala, eu vou falar mais para frente dos 4Ds e das 4 fases também da fluidoterapia, e ele bota aqui todos os efeitos que podem existir decorrentes da sobrecarga de fluido. Então, a gente tem aqui no cérebro o edema cerebral, né, com prejuízo da cognição, delírio, afeta a parte cardiovascular, a parte renal eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, você pode ter edema de interstício, aumento da pressão venosa e com isso redução do fluxo renal. Parede abdominal também, a gente tem no gastrointestinal edema de alça, enfim, e na parte respiratória, que é o que mais vem preocupando a gente aí no dia a dia, né? Isso pode alterar, prejudicar a nossa troca, causar derrame, enfim, tem vários efeitos aí num paciente que às vezes já está limítrofe da parte respiratória, isso pode fazer muita diferença. Aqui, gente, falando especificamente do rim, é só para a gente eu botei essas fotos para a gente ter uma ideia, porque a gente não vê as coisas acontecendo, e quando a gente vê, eu acho que o impacto é maior. Esse aqui é um rim, né, de uma ovelha saudável, vocês veem que ele é rosado, tem um pouquinho de gordura aqui perirenal. Esse aqui é o rim após receber 4 etapas de bolos de 30 ml por quilo. Isso aqui é a gordura perirenal, que está mais edemaciada, não é o mesmo animal, mas, enfim, é exatamente assim que ele se comporta. Seja um edema que não existia aqui no início, e o rim, ele praticamente muda de cor, né? Por conta de congestão renal. Então, esse animal aqui, ele recebeu 30 ml por quilo 4 vezes, fora a manutenção. Então, é para a gente lembrar do que pode estar acontecendo por dentro e a gente não vê. Por que eu estou chamando a atenção para a parte renal? Isso aqui é da mesma revisão do Manu Malbrain, que ele fala do ciclo vicioso do fluido, né? E isso se aplica especificamente à parte renal. Então, a gente tem um paciente que está com choque hipovolêmico, a gente faz a ressuscitação inicial. Esse paciente ele pode ter edema intestinal, edema de outras vísceras, fazer uma hipertensão intraabdominal. Além ele pode desenvolver oligúria pela hipertensão intraabdominal e por outros motivos que eu vou falar na frente.
E aí, paciente taurigúrico, o que as pessoas fazem? Dão mais fluido. Não necessariamente essa é a saída. A gente tem que avaliar caso a caso para ver se o paciente realmente precisa de fluido, né? Como eu falei com vocês, na UTI, eu acho que é a minoria dos pacientes, visto que eles já foram reanimados inicialmente. Existe essa entidade aqui, que é a síndrome compartimental renal. Então, a gente tem a síndrome compartimental abdominal, mas o rim, ele ainda tem uma cápsula para dificultar um pouco as coisas. A gente tem que lembrar que sempre que a gente dá fluido para o paciente, a gente aumenta a pressão venosa, né? Num paciente que não está precisando de fluido, a gente dá um fluido a mais, ele aumenta a pressão venosa. Com isso, você diminui a pressão de perfusão. Então, pensando especificamente no rim, ele pode fazer ali uma congestão venosa, cair a pressão de perfusão, e aí o que as pessoas classificariam como uma pré-renal, né? Segundo os conceitos aí mais antigos, na verdade, seria uma oligúria, por exemplo, por redução da pressão de perfusão. O paciente ele tem volume, só que o órgão não está sendo perfundido porque ele tem uma congestão venosa, a pressão de perfusão está baixa. E como eu falei para vocês, o rim ainda tem uma cápsula que dificultaria ainda mais e favoreceria essa síndrome compartimental renal. Esse aqui eu botei, se vocês quiserem ouvir depois, é um podcast muito legal falando da síndrome compartimental renal. Eles contam um caso, eu vou falar resumidamente aqui para vocês, de um paciente que era um paciente que estava como uma síndrome cardiorrenal, ele já estava indo para cuidados proporcionais, e na verdade o que fizeram com ele foram avaliá-lo beira-leito, fizeram um ultrassom, viram que ele estava mais para congesto, que ele tinha uma cava ali mais dilatada, que tinha... avaliaram a veia porta também, e eles viram que o paciente talvez estivesse um pouco mais congesto. E aí era um paciente que já tinha CIT, enfim, eles aliviaram ali a CIT, começaram diurético, e esse paciente ele melhorou e conseguiu ir para casa. Então, assim, era um paciente que era uma síndrome cardiorrenal, entrando em cuidados proporcionais, com manuseio adequado de fluidos, ele conseguiu ir para casa e teve aí mais uns meses de sobrevida. Eu estou falando isso para vocês, mas o que a gente tem de evidência, então, né? Esse estudo aqui é o SOAP. O SOAP, na verdade, foi uma corte europeia para ver quais eram as características dos pacientes que internavam por sepse. Características, enfim, os dados dos pacientes, qual era o tipo de bactéria, o sítio de infecção mais prevalente. Esse SOAP é diferente do SOAP que a Aninha falou para vocês. O SOAP que a Aninha falou para vocês é o SOAP 2, que era da noradrenalina versus dopamina. Esse daqui foi o primeiro SOAP. E nesse estudo já saiu uma evidência, talvez, que um balanço hídrico cumulativo pudesse estar associado a um desfecho negativo, tá? Isso daqui é com relação à mortalidade. Depois saiu uma subanálise do SOAP, correlacionando um balanço hídrico positivo com pior desfecho nos pacientes com insuficiência renal aguda. Eu vou mostrar para vocês artigos em 3 subgrupos de pacientes. Esse daqui é o primeiro, né, de insuficiência renal aguda. Então, essa subanálise do SOAP, ele achou aqui um balanço hídrico, uma correlação desse balanço positiva com relação à mortalidade em 60 dias. Então, assim, o balanço ele foi um preditor de mortalidade nesse estudo. Aqui ele pegou os que sobreviveram, os que não sobreviveram, e avaliou aqui quanto à insuficiência renal aguda, eram os critérios antigos ainda, os critérios de Rifle, e ele viu aqui que os que sobreviveram, eles tinham um balanço menor com relação aos que não sobreviveram. Eu não vou entrar aqui no mérito de insuficiência renal aguda e precoce, isso aqui era só para ter uma ideia de que realmente o balanço também foi diferente nesses 2 grupos. Esse gráfico aqui é para mostrar ao longo do tempo o balanço. Então, você vê aqui, nos pacientes que não tiveram insuficiência renal, o balanço tendendo a ser mais negativo, diferentemente dos pacientes que evoluíram com insuficiência renal. Aqui ele foi falando dos pacientes de insuficiência renal aguda, esse aqui eu vou falar de ARDS. Então, esse estudo aqui é o famoso FACT. Foi um estudo randomizado nos pacientes com ARDS, em que eles fizeram uma estratégia de fluido conservadora versus liberal por 7 dias. O desfecho primário foi a morte em 60 dias, e os desfechos secundários foram com relação à disfunção orgânica, ventilação mecânica e outras medidas pulmonares. Nesse estudo aqui, na verdade, eles... Acho que eu vou falar agora.
Eles randomizaram os pacientes para catéter de artéria pulmonar, catéter venoso central, e as condutas foram baseadas em medidas de pressão de oclusão da artéria pulmonar, pressão venosa central. Aí, além disso, eles avaliavam a pressão arterial média do paciente, diurese e lactato, se eu não me engano. Era lactato, professor? Era o quê? O outro. Era isso mesmo, né? Era débito, diurese, POAP e PVC. E aí eles viam se eles davam mais volume, se eles davam mais diurético, enfim. Eles iam tratando conforme eles achavam, segundo os parâmetros. Aqui, gente, ó, é isso mesmo. PVC, POAP, PM, diurese e débito. Não tinha lactato nele. Aqui, o professor até comentou essa tabela aqui recentemente com a gente. A gente vê que no grupo com uma estratégia conservadora, os pacientes tiveram mais dias livres de ventilação mecânica, tá? Mais dias livres de UTI. Quanto à falência orgânica, o grupo cardiovascular, foi até que ele chamou a atenção da outra vez, que no grupo liberal, ele talvez tenha usado um pouco mais de droga vasoativa, porque ele teve um cardiovascular que talvez tenha sido um pouco afetado, mas, enfim, a gente não sabe exatamente qual impacto isso teve lá para frente, né? E se a gente olha aqui a parte de falência orgânica, de disfunção orgânica dos dias 1 a 28, a gente não vê diferença, tá? Isso aqui foi só encontrado aí dos dias 1º ao 7º dia. A gente viu também uma diferença quando a gente avalia o sistema nervoso central, e essa diferença, ela se perpetuou aí até o 28º dia em que foi avaliado. E não chamou atenção disfunção renal. Então, tanto o grupo com a estratégia conservadora quanto o grupo com a estratégia liberal, não foi encontrada uma diferença quanto à falência renal entre os dois grupos, tá? Então, assim, indica que nesses pacientes, realmente, talvez você ter uma estratégia mais conservadora possa ser benéfico para eles. Aqui algumas observações do estudo, que eles começavam a abordagem conservadora após a reversão do choque, tá? E a ideia, como eu expliquei para vocês, não era zerar uma balança a qualquer custo, era tudo guiado por medidas, e eles tinham doses de segurança, de diurético, enfim, acho que foi mais ou menos como eles tratariam os pacientes. Esse estudo aqui é o que eu vou mostrar para vocês nos pacientes sépticos, tá? Falando que o balanço hídrico positivo também é um fator prognóstico independente nos pacientes com sepse. Esse gráfico aqui, ele mostra o balanço nos pacientes que sobreviveram e nos pacientes que não sobreviveram. Então, a gente vê aqui que, em volume em ml por quilo, os que não sobreviveram, eles tiveram um balanço mais positivo do que os pacientes que sobreviveram. Aqui chamando a atenção que essa diferença já é encontrada no 2º dia. E que nos pacientes que sobreviveram, no 5º dia, eles já tinham, do 4º para o 5º dia, um balanço mais negativo. Esse daqui, ele dividiu quanto ao que entrou de líquido e ao que saiu de líquido, né? Então, ele bota aqui os sobreviventes e os não sobreviventes. A gente vê aqui que os que não sobreviveram, eles tiveram uma tendência a receber mais fluidos, que é essa barrinha azul, com relação aos que sobreviveram. Aqui na parte do que sai de fluidos do output, a gente vê que tem uma tendência também a ser maior nos que sobreviveram do que os que não sobreviveram. O que geraria um balanço mais negativo naqueles que sobreviveram, menos positivo, né? Esse outro estudo aqui, também nos pacientes sépticos, gente, são vários estudos falando de associação de balanço positivo e um desfecho pior. Esse outro estudo aqui foi mais um nos pacientes sépticos, mostrando que um balanço hídrico positivo era um preditor prognóstico aí nos pacientes sépticos. Então, aqui ele dividiu nos pacientes que sobreviveram e não sobreviveram. Esses resultados aqui, ele também botou aqui para ter mais informação nos que usaram diuréticos, os que não usaram e os que dialisaram. E a gente vê aqui que o que, aqui ó, é o que entrou, o que saiu e o balanço. A gente vê que o balanço nos que sobreviveram, ele foi menor do que os que não sobreviveram. Aqui 13 versus 26, 9 versus 28, e aqui 16 versus 32. E que isso seria independentemente de ser uma diurese espontânea, por uso de diuréticos ou por diálise.
Esse aqui é mais um estudo para vocês, em choque séptico. Esse aqui é bastante conhecido. É o Classic, ele foi um estudo escandinavo randomizado. A população, o que tem de diferente nesse estudo, eram pacientes que foram inicialmente reanimados. Então, todos os pacientes que entraram nesse estudo, eles já tinham recebido 30 ml por quilo. Eles dividiram entre o grupo restritivo e um grupo liberal. O desfecho primário foi a quantidade de fluidos de reanimação. O desfecho secundário foi a carga de fluidos, o balanço hídrico e as reações secundárias aí do uso desse fluido. Eles fizeram algumas análises exploratórias para avaliar morte, ventilação mecânica e terapia de substituição renal. O grupo restritivo, ele recebia bolos de 250 a 500 ml se tivesse sinais de hipoperfusão. O grupo liberal, eles davam bolos enquanto as variáveis hemodinâmicas favorecessem o bolos. Então, às vezes, é aquele paciente que não precisa de fluido, mas você dá um bolos, ele aumenta o débito, você pode continuar dando, não poderia, mas assim, eles continuam dando porque a hemodinâmica está permitindo. Aqui, só alguns dados interessantes quanto às informações dos pacientes. Não saiu aqui. Bom, eles tinham, fluidos dados antes da randomização. Aqui era o grupo... Peraí, gente, cortou aqui, Essa aqui é a continuação. Aqui é o grupo de restrição de fluidos, o que eles já tinham ganhado antes e depois. Insuficiência renal, é interessante ver aqui que o grupo de restrição de fluidos, a gente tinha, em princípio, assim, olhando, mais pacientes em insuficiência renal do que no grupo que não recebeu, mas isso aqui foi antes da intervenção, tá, gente? E talvez mais uma coisa que diferenciasse esses pacientes é que o foco pulmonar ele foi maior no grupo mais liberal. Aqui, quando a gente fala de desfecho, a gente vê aqui, de importante. O volume de ressuscitação nos primeiros 5 dias após a randomização, no grupo que teve restrição, ele realmente foi menor do que no grupo standard, de cuidados standard. Isso nos primeiros 5 dias e durante toda a permanência na UTI. Dos desfechos secundários, aqui foi o que entrou de fluido, né? Aqui foi só fluido de ressuscitação, aqui foi o total de fluido. No desfecho secundário, a gente vê que quando a gente considera o total de fluido, a gente já não vê uma diferença estatisticamente significativa, o que indica que o fluido de ressuscitação, ele realmente não parece ter tanto impacto quando a gente considera o total de fluidos que o paciente recebe. Quando a gente vai ver o balanço acumulado desses pacientes, o grupo de cuidados padrão, ele realmente teve um balanço com uma tendência a ser mais positivo, isso daqui foi quase significativo, né? Então, a gente pode dizer que foi uma tendência a ter um balanço mais positivo do que o grupo que teve restrição de fluidos. Reações adversas, ser mais restrito ou ser liberal, não foi identificado nenhuma diferença em relação a esses grupos. Esse daqui foi que eu chamei a atenção para vocês, que aqui, quando eu considero só o volume de reanimação, eu encontro uma diferença, quando eu considero o volume total, eu não encontro, indicando talvez que o volume de reanimação tivesse sido diluído no tanto que o paciente recebeu de fluidos aí na internação. Isso aqui foi a análise exploratória que eles fizeram. Quando eles avaliaram morte, eles, enfim, não viram diferença que favorecesse a restrição de fluidos, mas aqui só para chamar a atenção foi uma análise exploratória, acho que esse estudo talvez nem tivesse poder de detectar isso. Essa análise exploratória, né, a questão de óbitos. Foi vista aqui uma piora de insuficiência renal no grupo que teve restrição de fluidos, né? E aí, vou mostrar para vocês isso aqui, vocês viram que tinha uma diferença entre os pacientes que tinham insuficiência renal, entre os dois grupos já antes da randomização. Eles fizeram uma nova análise, excluindo os pacientes CADIGO 3, porque se a piora de insuficiência renal, um paciente que está em CADIGO 3, como é que ele vai piorar, né? Então, eles fizeram uma nova análise, excluindo esses CADIGO 3, e aí deixou de ser significativa essa diferença entre os grupos, tá? Quanto à insuficiência renal. Então, teoricamente, se você considerar os que já chegaram, desconsiderar os que já chegaram mais graves, não teria uma diferença aí entre os dois grupos quanto à piora da insuficiência renal. Aqui é a curva de probabilidade de sobrevida, né? Não foi encontrada diferença, mas é aquilo que eu falei para vocês, a gente não sabe nem se ele teria poder para isso, tá? Aqui, ó, 0,64. Esse estudo aqui é o RADAR, tá?
Esse estudo aqui, ele é mais específico sobre... o objetivo realmente foi ver ressuscitação nos pacientes com uma sobrecarga iatrogênica de fluidos, né? Se isso estaria associado a uma mortalidade reduzida nos pacientes graves. Ele é uma coorte retrospectiva. O tipo de população eram pacientes que estivessem em ventilação mecânica por no mínimo 24 horas, e eles geraram a hipótese de que um balanço mais positivo estaria associado a uma maior mortalidade, e o uso de medidas para negativar o balanço estaria associado a um melhor desfecho. Mais uma coorte também, tá, gente? O radar, então, a gente tem aqui de resultados. A gente pode ver o balanço hídrico aí ao longo dos dias, entre os que sobreviveram e os que não sobreviveram. Então, ó, essa aqui, clarinha, foi entre os que sobreviveram. Você vê que eles tiveram um balanço hídrico menos positivo do que o grupo que não sobreviveu. Houve diferença entre os grupos, houve diferença entre os dias também. Aqui, ele separa, na verdade, entre o que entrou e o que saiu de fluidos, uma análise mais detalhada. Aqui, mais uma vez, ele confirma aquele estudo do fluid creep. Ele mostra para a gente que do que o paciente recebeu de fluidos, de bolos mesmo, é essa parte branquinha aqui, ó. Então, não é responsável pela maior parte, nem pela metade do total de fluidos que o paciente recebe quando está internado. Aqui a gente vê o que saiu de fluidos, né? E aqui, na verdade, o uso de ressuscitação volêmica, a gente vê aí aumentando ao longo do dia. Isso aqui, gente, do 1 ao 10, foi local do estudo, tá? Isso daqui não é em tempo, não. Então, foram os 10 locais onde o estudo foi realizado. E o interessante é ver como isso varia de acordo com o local onde foi realizado o estudo. Então, a gente vê que talvez alguns tenham mais tendência a usar a diálise, outros investam mais na furosemida. A gente vê que não é um padrão homogêneo, que isso muda diferente dos locais. Inclusive, aqui o que entra, a média de fluidos também varia bastante de acordo com o local do estudo, né? O que mostra que a nossa prática aí, com relação a fluidos é uma coisa bastante variável. Essa tabela aqui foi uma regressão que eles fizeram do radar para avaliar o desfecho, mortalidade em 30 dias, e esses outros aqui também. Então, eu vou passar aqui para essa tabela aqui, ó, lembrar que com medidas de ressuscitação, né? A gente vê aqui, ó, um efeito para um balanço hídrico negativo espontâneo e para um balanço hídrico também negativo com medidas de ressuscitação. Eles botaram no terceiro dia, porque foi o dia que eles viram o maior impacto, né? Então, por isso que está no terceiro dia. Mas a gente vê que quando a gente avalia o balanço hídrico no terceiro dia, a associação dele com mortalidade, um balanço hídrico negativo. Aqui, então, no radar, um balanço hídrico positivo no terceiro dia esteve associado a maior tempo de UTI e de ventilação mecânica. O balanço hídrico negativo a um menor tempo de UTI e ventilação mecânica. O balanço ressuscitativo no contexto de ressuscitação também foi associado a menor tempo de ventilação mecânica e de UTI, ou seja, não são só aqueles pacientes que negativam espontaneamente, se a gente ressuscitar também está associado. Lógico que eu não posso dizer com uma relação de causa, mas a associação ela permanece. E o balanço hídrico no terceiro dia não teve associado a mudanças do CADIGO nos dias 3 a 5. Aqui é só para a gente, mais informações aí do radar, quando a gente tenta procurar quais são as variáveis que estão associadas ao desfecho, né, do balanço hídrico no terceiro dia, a gente acha que, por exemplo, se foi realizado no Canadá. Então, a gente vê que o estudo ser realizado no Canadá, isso muda, essa variável muda a predição do nosso desfecho, mostrando realmente que a gente varia muito quanto aos fluidos. O vasopressores, a gente sabe que normalmente os pacientes que estão com vasopressores, a gente acaba dando mais fluido. Enfim, creatinina e balanço cumulativo prévio, como a gente já imagina, ter impacto no balanço do terceiro dia. Esse estudo aqui foi um estudo até que a gente já discutiu, que foi um estudo sobre ressuscitação dos pacientes com sepse abdominal, se isso estaria associado a uma menor taxa de mortalidade e menor disfunção orgânica do que o manejo conservador. Isso aqui foi um estudo chinês. Ele é retrospectivo unicêntrico, o grupo de pacientes foi sepse abdominal. Desfecho primário, eles analisaram morte hospitalar, secundário,
disfunção orgânica, ventilação mecânica, tempo de permanência e diálise, tá? As variáveis clínicas, aqui, só para chamar a atenção para vocês, a gente, nesse estudo, teve bastante paciente internado por trauma, o que é uma coisa que a gente não costuma ver, e eles tiveram dificuldade em controle da fonte infecciosa, então eram pacientes com sepsis abdominal, e na maioria deles não foi conseguido controlar o foco infeccioso, tá? Esse aqui foi um dado que eu não consegui explicar, botei aqui para a gente discutir depois, se alguém pensar alguma coisa. A duração da sobrecarga de fluido, ela foi maior nos pacientes que eram ressuscitados, quer dizer, não teve diferença estatística, né, mas aqui é um P que não é significativo, mas os valores são um pouco diferentes aqui. Quando a gente vai ver os desfechos, né, de acordo com o manejo de fluidos, a gente vê também uma menor morte hospitalar nos pacientes que foram ressuscitados, menor taxa de intubação, menor duração da ventilação mecânica, menor tempo de permanência na UTI, menor tempo de permanência hospitalar. Aqui, vocês vejam, insuficiência renal de início recente, né, de início novo, na verdade, uma insuficiência renal nova. Aqui, no grupo conservador, ela foi maior do que no grupo que ressuscitou, né? Então, é uma coisa aí para a gente pensar que são várias etiologias de insuficiência renal, né? Quando a gente está pensando nos nossos pacientes, não só hipovolemia. Excesso de fluidos também pode ser uma das causas, né, de insuficiência renal. Aqui a gente tem a curva de Kaplan-Meier, então a gente vê aqui, essa aqui mais escura, são os que foram ressuscitados, e essa aqui foram dos pacientes que tiveram um tratamento mais conservador, né, vendo uma diferença aí de sobrevida nesses dois grupos de pacientes. Esse aqui, se eu não me engano, é o último gráfico. Esse daqui mostra o acúmulo de fluidos aí ao longo dos dias, então, na verdade, eu vou vir para cá, balanço hídrico direto, tá? A gente vê que existiu realmente uma diferença no balanço, os conservadores tiveram um balanço mais positivo do que os que foram ressuscitados, e que existiu diferença entre esses dois grupos, tanto no balanço hídrico diário quanto no balanço cumulativo. Essa daqui foi uma outra regressão que eles fizeram para ver a mortalidade hospitalar como desfecho, e ver quais eram os fatores associados à mortalidade hospitalar, né? Então, são os fatores que a gente já sabe: choque séptico, falência de controle de foco infeccioso. O que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. O manejo de fluidos, se foi conservador ou se você ressuscitou o paciente, isso também foi associado a um desfecho de mortalidade hospitalar. Esse outro artigo aqui... Não, desculpa, professor. Para terminar esse artigo aqui, ele botou algumas observações desse estudo, que os efeitos renais e gastrointestinais observados em estágios precoces da hipertensão intraabdominal e associados a piores desfechos, eles existiram. Então, às vezes a gente pensa, o paciente não tem hipertensão intraabdominal, teoricamente não vai ter repercussão. Não, você aumentar um pouquinho a pressão intraabdominal, isso já tem uma repercussão, né? Tem repercussão já na microcirculação, já tem efeitos renais e gastrointestinais, mesmo que o paciente não esteja classificado como síndrome compartimental, só o aumento da pressão já tem essas repercussões. E muitas vezes isso é clinicamente indetectável, porque para você ver uma disfunção renal, gastrointestinal num paciente grave, tem muitos confundidores aí, né? Então, às vezes, isso passa despercebido pela gente. Esse estudo aqui é interessante, porque o que diferencia ele é que eles usaram diurético nos pacientes que estavam usando vasopressor. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver que nos estudos anteriores, eles começam a ressuscitar o paciente quando ele está estável. Esse aqui, não. Esse aqui, ele foi nos pacientes com vasopressores, foi uma coorte, então eles fizeram uma análise de propensão de score. Eu vou mostrar aqui o resultado para vocês. Pacientes que não usaram diurético e pacientes que usaram diurético. Quanto ao balanço, os pacientes que não usaram diurético tiveram um balanço mais positivo do que os que usaram diurético. Ok. Aqui, tempo de permanência. Olha a diferença aqui, significativo 7,7 versus 6,7 e hospitalar 13,9 versus 12,5. A gente teve uma diferença aqui, mortalidade também que foi significativa, 18,4 e 11,3.
Quando ele mostra que os outros resultados para a gente, isso daqui é interessante, porque às vezes tem essa questão de o paciente está instável, será que eu vou usar diurético, vou ressuscitar? Aqui ele mostrou a PAM desses pacientes com e sem diurético. Os pacientes que não usaram diurético, eles tiveram uma PAM mais alta do que os que usaram diurético. Mas será que isso é clinicamente significativo, assim? Porque, olha aqui estaria o quê? Em torno de 75, e aqui, não sei, 72. Então, pode até existir uma diferença aí numérica, mas que talvez clinicamente isso não faça tanta importância, né? Não tenha tanta importância. Essa outra tabela aqui, ele fez várias regressões, na verdade, e sempre incluindo coisas que podem estar associadas ao desfecho, paciente mais grave, uso de drogas vasoativas, enfim, corrigindo para tudo isso nos modelos. E ele sempre manteve essa associação aqui entre o uso de diuréticos e uma menor mortalidade hospitalar, mesmo corrigindo para todos os outros fatores. Aqui ele faz uma análise de subgrupo, eu vou vir logo para essa aqui, para essa análise ajustada. O interessante ver, que chama atenção aqui, é que ele dividiu em pacientes que tiveram balanço hídrico positivo e pacientes que tiveram balanço hídrico negativo. O efeito, ele se deu nos pacientes que tiveram balanço positivo. Esses pacientes aqui, que já tinham balanço negativo, a gente não viu o efeito. Aqui é interessante mostrar também, isso daqui, comparando as variáveis nos dois grupos, por exemplo, quando a gente pensa aqui em droga vasoativa, a gente não encontrou diferença significativa entre os dois grupos. Tem outros questionamentos, né? Foi dose total de droga? Foi sim ou não o uso de droga? Mas, enfim, não foi visto diferença entre esses dois grupos quanto ao uso de droga vasoativa. E a mortalidade hospitalar, a gente já discutiu, né? A gente tem diferença no débito urinário, diferença no balanço. E aqui, ó, a PAM foi aquilo que eu mostrei para vocês, foi 74 versus 73. Então, acho que não tem muita importância clínica isso. E agora, para acabar, só para a gente lembrar, existe um raciocínio que está no artigo de revisão do Manual Brain também, que é muito bom esse artigo. Ele fala dos 4 Ds. A gente tem que pensar nos fluidos como a gente pensa, por exemplo, em antibiótico. A gente tem que pensar qual fluido vai usar, qual a dose, por quanto tempo, e se está no momento de descalonar. O raciocínio é exatamente o mesmo. Desse mesmo artigo, ele fala das fases do paciente em choque séptico. Isso é bem interessante, porque ele fala que o paciente tem a ebb phase e a flow phase. Na verdade, seriam variantes da maré essas fases, né? Essa primeira fase aqui é quando o paciente está extravasando, talvez esteja hipovolêmico, seria aquele início ali do choque séptico, no primeiro atendimento, tem choque hiperdinâmico, resistência diminuída, enfim, aquele paciente que provavelmente vai receber volume. A flow phase, ela é uma fase um pouquinho mais para frente, em que o paciente já estaria estável e ele mobiliza o excesso de fluido espontaneamente. Aquele paciente que estabilizou com a gente e que começa a entrar numa fase poliúrica, por exemplo. Quais seriam as fases? Eu já falei dos 4 Ds, agora quais seriam as fases para a gente pensar nos fluidos, né? Seria a fase de ressuscitação, que é uma fase que na grande maioria das vezes é feita antes do paciente chegar para a gente na UTI. É a fase da otimização, a estabilização e a de ressuscitação, que é a fase em que foi focada a apresentação hoje. Então, lembrar que tudo que eu falei aqui, eu estou falando já pensando numa fase um pouco mais para frente, não estou falando de fase de ressuscitação, tá? Tem um mnemônico aqui que eles usam, que é o ROSE, né, que seria de ressuscitação, otimização, stabilization e evacuation, que é a fase de ressuscitação que eles chamam. E aqui, na verdade, isso é bem interessante, porque ele mostra aqui, ó, na primeira fase, é aquela fase que o paciente está chocado, é a fase do ebb, né? E aí o paciente, às vezes, chega com disfunção orgânica, já por conta do choque, você começa a dar fluido para esse paciente, ele começa a ter um balanço mais cumulativo. Para um paciente que estava precisando de fluido, que estava nessa ebb phase, ele vai melhorar da disfunção orgânica. Você chega aqui num platô e continua dando fluido. Nesse momento aqui, o paciente ele pode apresentar pior disfunção orgânica por excesso de fluido, né? Então, talvez seja o momento da gente começar a diminuir esse balanço hídrico aí, deixar ele menos positivo ou negativo, para o paciente poder voltar a recuperar as funções orgânicas dele. Então, mensagens para casa, né? O fluido deve ser sempre considerado um medicamento, isso a gente já sabe.
Lembrar sempre do fluid creep. Às vezes fica aquele soro de manutenção que não serve para grande coisa para o paciente, então a gente tem que sempre pensar se aquilo realmente é necessário. Lembrar que existe uma associação entre balanço positivo e pior desfecho nos pacientes, seja ele paciente com insuficiência renal, seja paciente com sepse, seja paciente com ARDS. E lembrar da aplicação do ROSE, do pneumônico, para a gente sempre lembrar das fases e pensar, será que esse não é o momento de eu começar a pensar em negativar esse meu paciente? Esse estudo está para sair, vai sair agora no meio do ano, é o Radar 2, teve aquele Radar 1 que eu mostrei para vocês, e talvez ele dê mais algumas informações aí para a gente. É isso. Uma coisa que eu sempre escuto, assim, eu acho que esse paciente evolui muito pior desfecho, porque eles vêm fechando o balanço positivo, ou por conta deles terem quadros assim, um pouco mais graves, que eles fecham positivo. Está gravando ainda? Eu posso falar fora do microfone? Então, e na verdade, a maioria desses estudos são estudos observacionais, então a gente não pode inferir causalidade. Existe um racional para que seja a causa? O racional existe, né? A congestão venosa, a diminuição da pressão de perfusão, existe. Agora, a gente tem como bater o martelo? Eu acho que ainda não. Eu acho que muitos estudos realmente deixam na dúvida. Aquele paciente que era mais grave recebeu mais volume. Mas, assim, existe todo um racional por trás. Então, eu acho que faz sentido. E, assim, a gente dá muito volume na fase inicial dos pacientes. Então, tem algum momento, eu acho que aquele volume todo não é mais necessário que a gente dá. Eu acho que, como a maioria estuda observacional, isso que eu te falei, não dá para inferir causa, mas talvez alguns já... Tinha alguns que eram estudos de intervenção, que eram trials mesmo, e que apontavam aí para essa direção de pior desfecho. Eu acho que, não sei, a minha impressão é que tende a caminhar para esse lado aí. Né? A gente ainda precisa de mais informações, mas eu acho que talvez tenda a caminhar para o lado da gente ter que não deixar os pacientes muito positivos ou tentar negativar. Sim. Pode falar. O paciente, às vezes, por vários dias, a gente chega bem positivo, né, no portal. Tem alguma taxa, alguma recomendação para que escalonando essa... Não. Quanto a isso, bom, eu pelo menos não achei nada. Que você diz de o quanto eu teria que negativar, em quanto tempo, não achei nada em relação a isso. Na verdade, eu acho que eles ainda precisam de mais definições quanto a essa questão de negativar um balanço, para talvez depois pensar, vou negativar em quanto tempo. Eu acho que essa fase aí, a gente, não sei, a minha impressão é que a gente ainda não chegou nessa fase. Né? A gente ainda está aí com evidências aí para ver se realmente é esse caminho aí de negativar o balanço. A minha impressão é que sim, né, visto esses estudos e alguns trials aí que eu mostrei. Então, eu acho que primeiro eles vão ter que fechar direitinho isso para depois, talvez, ver dose, não sei. Minha impressão foi essa. Não sei se tem alguma coisa, professor, já nesse sentido de quanto tem que negativar, eu não achei. É isso. Vamos lá, a mortalidade. Nossa.
Guardado, hoje é uma unidade, vai sair agora. Só para a gente ter uma ideia, só lembrando que não sei se é errado. Desculpa, posso fechar? Pode, com certeza. Coisa seguinte. Legal. A sete foram 1.000 pacientes, né? 1.000 pacientes, todos entubados, sala leve moderada. Vamos lá no New England. No texto principal não tem o gráfico de balanço cumulativo, mas no suplemento tem. Agora vamos só achar o suplemento aqui, que já é outra história, né? É os 3 pontinhos. É não lá na frente. Aonde? À esquerda do arte. Boa. Opa. Oi? Cara, eu só conheço o Sci-Hub no... Tá bom. Ó, é pequenininho, né? 79 páginas. Ó, vamos correr aqui para não aparecer um gráfico. Esse aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui é o grupo conservador e esse aqui é o grupo liberal. Então, ó, 7 dias. No primeiro dia eles positivaram. Perfeito. Aqui talvez a gente esteja no R e no O. Aí começaram, no terceiro dia, o balanço hídrico já estava no peso seco do dente. Quer dizer, desculpa, peso seco é só um paralelismo. Né? Já estava no balanço cumulativo zerado. Assim, nos 7 primeiros dias a gente usar o balanço cumulativo, gente, não é nenhum absurdo. Né? Depois disso, pode ser que a gente já está perdendo por outras causas, que a gente não contabiliza, tá bom. Perfeito. Lembrar que aqui, assim, nem todo mundo contabilizou fezes, perdas insensíveis ninguém contabilizou, tá? Então, é uma coisa interessante aí para a gente ter na cabeça. Então, ó, primeiro dia, as primeiras 24 horas, talvez seja 12 horas, talvez seja interessante pensar na reanimação, mas depois disso, e assim, não é 8 litros positivo, tá bom? Professor, e aí é balanço cumulativo. Então quer dizer que no D2 ele já está quase zerando, ele já está em balanço negativo, provavelmente. Perfeito. Perfeito. Então ele provavelmente já fez 1.000 de alguma coisinha de balanço negativo no D2. Só lembrar uma coisa no PET, gente. O diurético é contínuo, ele só parava a infusão de diurético quando o dente estava poliglúcico com a creatinina acima de 3 no suplemento ou 2,5 no texto principal. É que são até 240 por dia. E aí, 10 milimetros por hora. O Basics vai ter alguma coisa de verificação ou só de referência? O Basics vai ficar. O que o Basics vai trazer acho que de resposta mais legal de todas é a taxa de infusão. Lenta ou rápida. Qual que vai ser o real impacto disso? É claro, né? Mas os impactos da solução balanceada também. Não sei se vai ter grandes coisas ali em termos de mortalidade. Outra coisa, gente, quando a gente fala de Deus, não, só estamos sempre falando de fluido. Esquece quando tiver fluido, está fluido com alguma coisa. Então, quem está falando de sódio, quem está falando de cloro, sem cloro está acidólico, sódio está supernatremia. Então, até um quarto dos pacientes dentro das UTIs do primeiro mundo, que não necessariamente são fluido, fala de hipernatremia. Para a gente não é muito diferente.
Basta ver o que vocês estão passando. Tem uma publicação CEJAS, que precisar de interação de uso de diurético no sessão renal. Tem uso diurético para protetor. Acho lá e fala de uma coisa de sólido. Fala da correção da creatina pelo total de fluido e acho que fala de coisa que não com certeza, eu acho que ó, outra coisa, gente. Esqueci o que eu falo. Ainda falando aqui da fase de ressuscitação, eu acho que está no jornal, um dos journal clubs aí do mês que vem, o AIDS, né? Eu chamava de AIDS, mas é AIDS. Isso, né? Acho que não é bem isso. É assim, não foi ruindade minha, não. O próprio Google não está ajudando muito. Esse aqui, ó. O Ares fez um estudo que randomizou o seguinte: dá diurético ou não dá diurético para os dentes para evitar o acúmulo de fluido. Eles mostraram que quando você dá diurético, Aí, isso aqui. Eles mostraram que tem um gráfico que é legal, que ele mostra o resultado. Resultado da pergunta deles, que é: a gente diminui ou não diminui dando diurético o acúmulo de fluido dos dentes? O resultado é isso aqui, ó. Então, um grupo ganhou 6 quilos, outro grupo ganhou 1,4 quilos. Quem recebeu diurético. Mas o mais legal de tudo, onde está isso? Foi insuficiência renal. Ó, a natremia que vocês tinham perguntado aqui, que também não tem. Vocês estão vendo insuficiência renal? Aqui, insuficiência renal. Piora de insuficiência renal. 75% num grupo, 59% para o outro. Por um acaso, o grupo que recebeu diurético piorou menos a função renal. Interessante isso, né? É só para tentar ver isso. Gente, é tal coisa. Será que é bom realmente sair do diurético para todo mundo negativar? Qual a impressão que vocês têm? O radar, a igreja vai ser positivo? Está tirando agora. Teve um ano produtivo, né? De Covid. Valoriza a análise de verificação, começa a criar conflitos com outras equipes, para não necessários, sempre um quando ele dá tem entender. E aí, perfeito. Já tem que excelente nossa entrevista. Aí alguns pacientes que vieram entrevistas, onde o balanço acumulando já é muito relativo, porque a gente não tem esse número. Então a gente não vai ativar muito aqui, talvez seja a mesma coisa que você não ativar do zero, tipo, o negativo vai. Mas eu acho bem atrás, só tomar um certo cuidado. Acho que é bom. Cultiva mais do que isso. Só fazer isso aqui. Nessa época, estava fazendo tão bem para os doentes assim. Nessa época, foi ele fazer diferença.
regra, né? Tá, tratado, todo mundo faz regra para gente, todas as pessoas. Tanto e tão pouco, né? Por mais que você achar esse ponto. Ó, pessoal, começar a lembrar uma coisa que eu chamou a atenção na aula dele, acho que é para nós todos pensarmos de jeito, lembrar da minimização, não só de fluido, mas de eletrônicos também. Então, a gente chega com, tá, em 5 dias ele positivou 3 litros. Aí ele começou com sódio de 135, já está com 144. Aí ele começou a minimizar, não só fluido, mas sódio também. Olhar essa tendência que é importante para todos nós. Não posso fazer difícil. Não é fácil. Depois que ele tem instalado para a pandemia, pega para capar. Pode tirar aqui. Só, desculpa, sempre o mesmo raciocínio, mas só para lembrar. Te deu 1 litro de soro fisiológico por vez. Depois a gente faz as contas por dia. 1 litro de soro fisiológico. Quanto antidepressório por vez? 1 litro de soro fisiológico. Ó, não era justo. Não esquece a gota, ou se não pegar o... Eu vou fazer assunto. Então, vamos pegar os sachês de sódio, de cloreto de sódio que fica sódio. Quanto fica? Antes agora da política de restrição de sódio, quanto vem cada sachê? Por ano. Então, quantos sachês tem em cada litro de soro fisiológico? 9. Por isso que são por 9 sachês que tem no restaurante público. Pode deixar isso. Não, nem na batata, né? Nem na batata, Mesmo comportamento que pede banco dieta entra no tudo. 1/3 do. Mais ou menos 1/3. É só. Acho que é uma ótima pergunta essa. Tem algum... talvez no acúmulo de eletrólitos, né? Mas de fluidos, cara, assim, a maior parte do que antipositivos vem são nos mercados, em geral, é soro e dieta. Começa a prestar atenção nos balanços. Ó, vamos fazer um... Vamos entrar no mesmo assunto que o Pedro já tinha colocado ali, né? Que é uma coisa que você pode pensar dos dois sentidos. Então por que não dá ou por que dá? Lembra do Ed? Dieta trófica versus total nos dentes com ciência respiratória do grupo RDS Network. Então eram 5 dias de dieta trófica. A única coisa que foi positiva, além do tanto de calorias a menos, isso não teve impacto nenhum. Tempo de internação, tempo de ventilação mecânica, tá? Tempo de internação na UTI, mortalidade. A única coisa que foi diferente foi calorias, né? E isso aqui. Olha o balanço cumulativo. Eles foram reanimados e chegaram positivo em 1,5 litro. O grupo que recebeu menos dieta, em 5 dias já estava aqui zerado. Tá? E o outro grupo aqui. Então, por que não seguir esse caminho de cima? Por que não seguir o caminho de baixo? A gente tem liberdade para os dois, né? Pelo jeito. É claro que daí acho que a gente pode individualizar para os nossos pacientes. Tem um dente lá com uma relação PET de 30, 40. Agora, no Covid isso não é incomum, né? Será que não é melhor, talvez, a gente pensar por aqui, em vez de pensar por aqui? Vocês têm o mesmo? Meu dente está ótimo. Dá para ir por aqui, não tem problema nenhum. Então, sei lá. Coisas aí para a gente pensar no dia a dia. Tá bom. Pergunta aí para falar. Bom, muito bom.
Qual estudo? Do FACT. Foi do FACT mesmo? É, eu já te Depois eu mostro. vou rever isso. Não está no texto principal, isso é uma subanálise dele do Blue Journal. Que eu já te mostro. Bora regravar aqui.